Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou a Nath Padilha. E hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Dark, que acabou de estrear. Sim, nós sabemos que provavelmente muitos de vocês não acabaram de assistir a temporada ainda, mas a gente já estava ansioso por lançar esse vídeo, porque a gente viu a temporada já faz alguns dias, e a gente vai lançar hoje mesmo não só esse vídeo aqui, que é uma review com spoilers, a gente também vai lançar mais tarde um vídeo explicando não só o final, mas todos os conceitos loucos que a temporada entregou pra gente. Então, se você ainda não terminou de assistir a temporada, se você ainda nem começou, foge daqui. Se você quiser ver a nossa opinião sem spoiler, tem um vídeo que eu gravei lá pro IGTV no Instagram do Toga. Então você pode ir lá pra saciar a sua curiosidade da nossa opinião. E aí você termina a série e depois volta aqui. Beleza, então. A gente separou aqui 3 tópicos, né, pra gente comentar no geral o que achamos dessa temporada. Mas acho que antes da gente ir pro primeiro tópico, quero fazer uma pergunta pra Nath. Nath, qual foi a primeira coisa que você falou ou pensou quando você acabou de ver o último episódio? Você quer sinceridade? Sinceridade, aham. Graças a Deus. Adorei. Juro. Um alívio de ter entendido tudo ou graças a Deus ter sido bom? Não, de ter acabado. De ter acabado. E ter finalizado assim, o ciclo, né? e de realmente de ter sido bom. Mas e qual que foi a sua? Então, eu não tinha reação. Quando a temporada acabou, eu só ficava olhando pra tela da TV e ficava tipo assim... Eu não sei o que pensar, sabe? Nossa, eu realmente fiquei... Sério? Você ficou atônito, assim? É porque, assim, eu acho que eu tô até já trazendo aqui uma coisa que a gente vai falar mais pro final. Então, mais pro final do vídeo eu vou explicar com detalhes a minha reação com o final. Mas, tipo assim, eu olhava pra tela e eu falava assim... Nossa, isso que aconteceu é uma coisa que eu odeio que aconteça em obra de viagem no tempo. Mas mesmo assim eu gostei. Então parece que o meu eu racional não gostou, mas o meu eu emocional amou. Sabe? Você ficou eu não vou mentir, dividido. E falar que eu chorei. Eu não chorei. Eu queria ter chorado com o final, mas eu quase chorei. Meus olhos lacrimejaram com o momento dos mundos se desfazendo, com a musiquinha tocando. Né? Achei muito emocionante. Eu achei bem bonito também. Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Então, o primeiro tópico é exatamente isso. A gente falar o que a gente achou da temporada no geral. A gente já começou aqui falando das nossas primeiras reações, né? Mas vamos falar então do que nos agradou ou não na temporada como um todo. Eu particularmente tenho muita raiva de séries que falam que vão ter 3 temporadas e acabam tendo 10, né? Então, ela colocar esse limite, pra mim, é muito interessante. Lógico que a gente queria ver mais interações, né, entre os dois mundos, porque no mundo da Marta a gente só viu, basicamente, o presente, né? E eu queria a explicação, assim, descarada da árvore genealógica, não só aquela fotinha do chão das Sigmundos no mundo da Marta. Mas deu pra perceber que as respostas que a gente realmente precisava estavam lá. Né? Então não dá pra reclamar tanto nesse aspecto. Sim, a gente sabe que algumas coisas ficaram em aberto, né? Mas assim, talvez seja bom pra gente continuar fazendo teorias depois que a série já terminou. Só que uma coisa que é importante lembrar é que a gente tá gravando esse vídeo 7 dias antes do dia em que ele vai ser lançado. A gente não sabe qual vai ser a reação do público assim que a série sair. Eu acredito que assim que a série sair, o público vai incomodar bastante os showrunners, os produtores da série com perguntas. E eu acho que alguma declaração ou outra eles devem dar sobre as perguntas que não foram respondidas. Eu também acho. A impressão que eu tive é que eles responderam, gravaram além do que precisava, sabe? Sim. E depois eles tiveram que ir cortando e foram cortando, assim, tramas mais secundárias. Exato. E por isso que a gente não viu tudo. E esse é inclusive o segundo tópico que a gente separou aqui, né? Pra falar o que faltou nessa temporada, na nossa opinião. Porque assim, embora
uma das coisas que eu mais admiro em Dark seja que ela tem um roteiro muito bem amarrado. Eu acho que isso ficou comprovado com essa temporada. O roteiro é muitíssimo bem amarrado. A gente sabe que várias perguntas ficaram sem resposta e vamos falar delas aqui. E a primeira coisa que me saltou aos olhos, que a série não aborda, é uma coisa que eu falei que ela tinha que responder nesse vídeo aqui, que a gente fez junto com a Ingrid Indignada, né? Que eram perguntas que a série ainda não respondeu. E é quem é o Alexander ou né, o Boris Nielvald. A gente sabe que ele chegou ali em Widen do nada, porque se envolveu em um crime, matando muito provavelmente Alexander, ou na verdade ele fala que matou 2 pessoas, né? Mas aí não mostra quem é ele, quem é a família dele, de onde ele veio, por que ele matou essas pessoas. Inclusive, ele estava tendo uma relação direta com o Inspetor Clausen, que foi tão abordado na segunda temporada, e nessa ele foi esquecido no churrasco. Ele literalmente não apareceu em nenhuma cena. Não, sim, eu realmente cheguei a ficar curioso se não aconteceu até algum problema de produção da série, sabe? Tipo assim, vai que o ator que faz o Inspetor Clausen, sei lá, foi preso, teve algum problema, processou a série pra não usarem mais a imagem dele e tiveram que tirar ele da terceira temporada, porque é uma série com um roteiro bem amarrado demais, então um personagem sumir completamente, sabe? E não tratarem mais das perguntas que tinham no núcleo dele. E nunca tinha acontecido alguma coisa assim, né? A primeira e Exato. a segunda temporada é aquela coisa ligadérrima em cada Exatamente. personagem, e aí na terceira, simplesmente, puf. Até porque, assim, as outras perguntas não respondidas que a gente vai falar aqui em sequência são perguntas que podiam ter sido respondidas, mas a gente até entende porque que a série não respondeu. Ia gastar talvez um tempo desnecessário. Mas essa aqui, realmente dá a impressão de que aconteceu alguma coisa e eles tiveram que tirar. Outra coisa que faltou também foi a gente ter o fechamento completo da árvore genealógica da série. Inclusive, como de costume, toda temporada a gente faz uma árvore genealógica para vocês poderem acompanhar. E a gente já atualizou a nossa árvore e ela tá aqui no link da descrição, clica aqui para você pegar. Mas até no ano passado a gente tinha alguns pontos de interrogação nos quadrinhos ali da árvore e a gente achou que não ia ter mais quando a série acabasse, mas ainda tem. 2 das principais dúvidas que eu fiquei foi uma questão ali de paternidade e maternidade. Primeiro, quem é o pai da Regina e segundo, quem é a mãe do Peter. No caso da Regina, primeiro, a gente descobriu através da Cláudia, lá no penúltimo episódio, que o Tronte não é o pai da Regina, como todos nós suspeitávamos e como os próprios personagens da série achavam que era como também. todo mundo da série suspeitava, porque né? Eu e a Nath, a gente estava reparando que, inclusive, lá na árvore genealógica que tem no chão, lá na sede da Siquemundos, da Eva, né? Lá naquela árvore tá constando que o Tronte é pai da Regina. Então até a galera lá achava que ele era o pai dela. Mas aí ficou essa questão, né? Quem que é o pai da Regina? A Cláudia não fala pra gente, a série não respondeu e a gente fica bem curioso com isso. Fala pessoal, aqui é o Felipe do futuro que voltou pra essa linha temporal. Quando eu e a Nath gravamos essa review, a gente só tinha visto os episódios uma vez, então é claro que a gente deixou passar alguns detalhes. E um detalhe muito importante que a gente não tinha percebido é o seguinte: quando a gente assistiu o último episódio, a gente viu rapidamente a foto que é mostrada da Regina com a Cláudia e o velhinho do lado, e na hora a gente pensou que o velhinho fosse o Egon Tidman, que é o pai da Cláudia. E na verdade não, esse velhinho que tá um pouquinho diferente por causa do bigode que ele não tinha quando vimos ele nos outros episódios, é o Bernd Doppler. O Bernd Doppler lá da usina nuclear, que é o pai do Helge Doppler. Ou seja, se a série colocou ele aqui nessa foto com elas, provavelmente eles estavam querendo mostrar pra gente que o Bernd é o pai da Regina. Assim, eu sei que isso pode ser um pouco estranho, porque o Bernd é bem mais velho que a Cláudia, mas assim, não é impossível de acontecer. Então, por mais que isso não tenha sido dito pela série, eu não acho que essa foto foi colocada ali à toa, então eu realmente acredito que era pra mostrar que o pai da Regina é o Bernd mesmo. Eu fico na dúvida se ela é mãe da Regina também. Não sei, me deu a impressão de que às vezes eles pegaram essa criança, sei lá de onde, né? Por um essa criança momento, já nascida. Sim, quando ela fala isso, eu tinha certeza que a Regina ia ser a neta lá do Tannhaus. Né? Só que aí depois, quando mostra aquela cena final, a gente tem um porta-retrato da Regina com a mãe, que é a Cláudia naquela realidade também, né? Então assim, o que dá a entender, pelo menos, mas sem explicar explicitamente, é que a mãe é a Cláudia, que o pai deve ter sido um boy que a Cláudia teve aí nas viagens no tempo dela, né? Mas uma coisa que
essa ausência de explicação sobre o pai da Regina me deixa ainda mais curioso é porque, de acordo com o final da série, a gente entende que o pai da Regina era alguém que não fazia parte do paradoxo ali das famílias, porque a Regina, por si só, ela não era parte do nó que eles chamam ali, né? Então, ela não foi apagada quando as duas dimensões deixaram de existir. E é exatamente por isso que eu acho que a gente ficou ainda com mais raiva quanto ao fato de não terem explicado sobre o Alexander. Por quê? A Regina não foi apagada, mas ele aparentemente foi, porque ele não aparece no final. Ele nunca se casou com a Regina, eles nunca tiveram Bartos. Então, assim, a gente fica nessa dúvida, né? Tipo, ele foi apagado, então se ele foi apagado, quer dizer que ele era parte do nó. Então ele tinha relação com as outras famílias. Então, se ele tinha, por que não explicaram quem que ele era? A gente vai ficar aí nessas perguntas até que sejamos respondidos. Apesar de tudo ter ficado muito bem explicado em relação ao personagem Origem, né? O filho do Adam com a Iva, né? Da Marta com o Jonas, não explica muito como ele viveu, né? Como que ele conseguia ficar sempre com as três personalidades deles, as três versões, fases, né? do tempo, as 3 versões dele sempre junto, né? Talvez porque ele deu origem a tudo. Não sei, né? Isso eles não mostraram. E como ele nasceu? Né? A Marta criou essa criança, ela abandonou, essa criança já nasceu, ela já joga pro mundo, né? Ele sai matando as pessoas. É tipo, quem ensinou, né? E eu achei ele muito psicopata, bizarro. Tanto que quando eu assisti a série, eu me referi a ele ao anticristo. Essas coisas poderiam ter sido mostradas, apesar de... a gente entende porque não mostrou, Sim. mas... Tipo, a gente conseguiu entender o que ele era na série, mas faltou muito um desenvolvimento do personagem. Inclusive, porque se você parar pra pensar, esse personagem era o foco da temporada, né? Tudo girava em torno dele. E também como que ele engravidou a Agnes. Porque me dá a impressão que a Agnes não gostava dele. Exato. Será que eles tiveram uma relação justamente pra não quebrar o ciclo? Sabe? Será que foi só isso? Porque eu fiquei muito pensando nisso, que ela teve um filho com ele porque ela foi obrigada e não porque um dia ela amou. Parece que foi, tipo, pra que todos os acontecimentos sempre acontecessem da mesma forma. Exatamente. Bom, a gente também achou que faltaram ali mais detalhes sobre essa descoberta da existência de mundos diferentes ali na cronologia da série e principalmente sobre como aquela máquina esférica ali que eles usam para viajar entre as dimensões, como que ela foi criada, porque a gente teve na primeira e segunda temporada vários detalhes sobre como foi a criação da viagem no tempo e das máquinas que eles usavam para viajar numa mesma linha temporal, né? Agora, sobre essa máquina da viagem entre os mundos, a gente não teve praticamente nenhuma explicação, né? Sim, dá pra gente imaginar que foi criada pela galera da SIC Mundos do Outro Mundo, né? Assim, a gente também acha que não é uma coisa que fez uma tremenda falta na série, mas podiam ter botado pelo menos um comentário ali explicando mais ou menos, né? O que eu acho que foi uma escolha muito de roteiro é da forma da série manipular a gente mesmo. E por isso que eles não dão essas explicações. Sim. Que eles escolheram que a primeira e a segunda temporada ia fazer todo mundo acreditar que aqueles mundos existiam, que eles tinham que salvar aqueles mundos. E a terceira vem pra quebrar todas essas nossas crenças. Sim. Então, e como, assim, se você for pensar em uma quarta temporada, não é tão de marketing, né? Uma trilogia é sempre mais legal. E uma quarta temporada eu acho que seria muito pra explicar esses detalhes. Exato. Então talvez mais alguns episódios, né? Não sei. Mas eu acho que foi uma escolha mesmo de obra em si. E Sim. por isso que eu perdoo essas... Sim, inclusive não só perdoamos, mas assim, caso você que viu esse vídeo até agora esteja pensando assim, uai, estão falando só mal da série? Não, é porque a gente deixou primeiro os pontos negativos que a gente sentiu falta, pra depois, a partir desse momento aqui, a gente falar tudo que a gente amou, e principalmente dos pontos altos da temporada. Bom, a primeira é a relação da Hannah com a Catarina. A primeira, na verdade, gente, eu falei em algum vídeo, eu falei pra alguém, eu tinha certeza que a Hannah ia engravidar do Egon. Menos ela sendo mais velha, eu tinha certeza que esse filho ia ser importante, a gente vai falar aqui depois, né? E como ela foi
cagando na vida da Catarina antes mesmo da Catarina nascer. Né, ela conhecer a mãe dela na aborteira, ainda deixar a medalhinha de São Cristóvão, mentir que o seu nome era Catarina, inspirando a mãe da Catarina a botar aquele nome na filha. E, na verdade, a Hannah foi a causa da morte da Catarina, né? Porque quando a Catarina aparece pra mãe dela ali no passado, a mãe dela acha que ela é o filho que ela abortou, o primeiro filho. E falou, sai demônio, eu vou te matar, sai daqui. E, nossa, é uma cena tão forte. Porque você que tá vendo sabe que a mãe tá matando a filha. E logo depois ela vai, né, e ela tá tão transtornada que ela briga com a Catarina adolescente e ainda fala, eu devia ter abortado você também. Então... Não, e ainda o marido dela trai ela em outro mundo, com outra mulher, né, mesmo. E ela ainda volta e quase que ela salva o Ulrich do hospício. Nossa, que falando em questão de sofrimento, a gente sabe que o Ulrich sofreu muito, mas essa temporada me fez ter menos dó dele, porque a gente percebeu que ele ia ser um babaca em qualquer dimensão. Mesmo se ele tivesse com a Hannah, ele ia trair a Hannah. E depois ele fica, eu perdi meu irmão, né, eu perdi meu filho. Mas você era um babaca desde sempre. Outra coisa que pra mim foi um ponto alto da série também é a questão da Marta e do Jonas terem sido colocados como os protagonistas da temporada juntos, né? Os dois tiveram muito destaque. Inclusive, isso era uma coisa que eu sentia falta nas temporadas anteriores, da Marta ter mais espaço, e ela teve espaço pra caramba aqui. E eu gostei da representação deles enquanto Adão e Eva, né? Fez muito sentido ali, completou o sentido que todas as analogias bíblicas e simbólicas fizeram ali a partir desse ponto. Se você reparar bem ali, na verdade, tudo nessa temporada, desde a abertura ela era inteiramente juntando imagens para formar ali a forma da genitália feminina. Até as várias referências a Gênesis que a gente teve nessa temporada, tudo já estava ali adiantando que a resolução da série ia ter a ver com encontrar a origem daqueles mundos, né? Então, a simbologia de tudo que eles colocaram nessa temporada fez muito sentido e com certeza a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre isso em breve aqui no canal. E falando, né, disso, da origem de todo mundo, a origem da árvore genealógica foi, assim, o auge, né? Que é a Hannah tendo a filha ali, a Sídia, e a Sídia casando com o Bartosz para eles terem a Agnes e o Noah, e a Agnes ficando com a origem para dar realmente a origem de toda, né, de todo o caos que era o Winden, de todo o entrelaçamento daquela cidade pequena com aquela... Sim. Tinha uma família Nath, só, eu fiquei tão feliz com isso, porque desde a primeira temporada, quando a gente ainda tinha aquelas teorias mais simples possíveis, tipo assim, será que o Bartosz é o Noah? Umas coisas assim. Desde aquele vídeo nosso, a gente já falava que achava que o final da série ia ser todo mundo da cidade se dando conta de que as 4 famílias estão entrelaçadas por um nó, por um paradoxo. A gente falou isso, inclusive, no vídeo que lançamos semana passada, né, sobre as teorias, sem ter assistido. E, nossa, eu fiquei muito feliz da gente ter... A gente não adivinhou por completo, porque é impossível, né? Mas da gente ter acertado o caminho que a série ia seguir. Uma coisa que a Nath já comentou no IGTV sem spoilers, mas vale a pena ressaltar aqui de novo, é que a gente continuou amando todos os finais de episódios da série ali, onde eles continuam fazendo aquelas sequências, retomando ali cada personagem com uma música envolvente. A edição dessas partes continua muito ótima. Editores de Dark, a gente reconhece o trabalho de vocês. Só que acho que a gente até já comentou aqui que dessas sequências a mais emocionante foi definitivamente a última, quando a gente vê os dois mundos se deteriorando ali, a lá Vingadores Guerra Infinita, né? Enquanto toca. Ai, não compara, uma genialidade. Tudo bem. Não, o Guerra Infinita ainda foi bom, o Ultimato que é o problema, né? Então, com Guerra Infinita dá pra... É verdade, Guerra Infinita dá pra gente comparar. Desculpa, eu... E tudo isso... E tudo isso enquanto toca o What a Wonderful World. Pra mim encaixou completamente, aquela cena foi perfeita. E inclusive assim, já que estamos falando do final aqui, vamos pro nosso terceiro ponto, né? Que é o que achamos do grande final, que é o que mais dá pra discutir aí. Bom, ao redor do mundo, desde que a série foi liberada para os críticos, tem se falado que é o melhor final de série dos últimos 20 anos.
dos melhores finais de série. E não tem como a gente discordar, né? Não pelo final em si, porque tanto é que eu falo no vídeo de IGTV, fuja dos spoilers. Porque às vezes se alguém te contar o final contando, você não vai gostar tanto, porque a série, ela consegue te levar exatamente pra onde você tem que estar naquele final. Ele é muito condizente com tudo que a série mostra, principalmente pela execução dele, pela forma que foi encaminhado pra esse Exatamente, final. eu acho que a execução é o ponto principal. Eu comentei aqui no começo do vídeo, disse que ia falar, né? Tem uma coisa que eu, pessoalmente, odeio em qualquer filme de viagem no tempo, que é aquele típico final, assim, de que a viagem no tempo gerou uma bagunça, e aí no final da história, a história recorre ali para aquela ideia de vamos consertar a viagem no tempo desse roteiro, fazendo com que tudo aquilo que a gente assistiu nunca tenha acontecido. E assim, como... American Horror Story! Exatamente. E assim, como Dark sempre tratou com o tipo de viagem no tempo onde é impossível você mudar o seu passado, eu nunca esperei que a última temporada fosse fazer isso. Porque assim, quando você para pra analisar, é como se tudo que a gente assistiu por 3 temporadas nunca tivesse existido. Então, Ganache falou aqui assim, de não pegue spoilers da série, né? Se você tá ficando aqui é porque ou você pegou spoiler ou você já assistiu. Mas assim, é porque se antes de eu ter assistido, alguém tivesse me falado isso assim, no final da série, apagam tudo. Nada nunca existiu. Ou eu acho que eu não assistiria. Eu acho que eu não ia ver a série. Mas assim... deixa, não vou fazer nada pro canal, não vou ver essa Só que série. assim, isso é o que eu tô falando em teoria, né? Porque exatamente o que a Nath falou. A ideia do que vai acontecer no final, assim, não é uma ideia original. Sim, tem algumas originalidades, mas não é original em si. A execução que é muito bem feita, porque eles souberam fazer tudo de forma bem emocionante, principalmente ali por ser meio que um sacrifício do Jonas e da Marta, né? Então, acho que tudo isso faz com que a ideia vale a pena. Não, e os roteiristas, os produtores, eles são tão filhos da mãe, porque se eles conseguem fazer um final que é inovador e que a gente não esperava. Realmente muito, muito bonito de você ver a Marta e o Jonas se doando ali para que pelo menos um mundo as coisas sejam feitas da forma correta. Uma coisa que mexeu muito comigo é deles falarem o tempo todo que os dois eram errados, que a relação deles era errada, né? Porque essa frase é tão forte, né? Sim. Aqueles mundos não deveriam nunca ter existido, né? Eles eram só um acidente. É um erro, literalmente um erro. Eu acho que é essa palavra. Não sei qual a palavra que eles usaram em alemão. Se você fala alemão, diz aqui pra gente se a tradução é mesmo um erro. E eu acho que, pra ficar melhor, eles poderiam ter inserido essa história do filho do Tannhaus nas outras temporadas, né? Na primeira ou na segunda. Porque às vezes alguém pode assistir e falar: foi só inventado agora, né? Como que a gente vai quebrar o paradoxo? Inventa que o Tannhaus teve um trauma aí, o filho morreu e ele foi inventar a máquina do tempo. Nath, ouvir você falando isso me fez pensar numa teoria que eu tenho aqui, ó. Porque realmente, nunca tinham falado desse filho do Tannhaus, ele aparece aí na última temporada e salvar ele é a solução pra consertar tudo. Tipo, salvar um personagem que nunca foi citado é a solução. A minha teoria é de que o final real de Dark tinha a ver com a identidade do Alexander Tidman. Talvez fosse... Não sei o que seria não, mas talvez o Alexander Tidman venha aí desse mundo original, né? Não sei o que foi que aconteceu. Talvez ele matou. Só que aí teve algum rolê aí nos bastidores da série que eu acho que deve ter a ver com o personagem, com o ator que faz o detetive Clausen, né? E aí de última hora tiveram que mudar o final. Porque eu gostei, sabe, da história do filho do Tannhaus. Faz sentido. Mas eu não vejo muita coerência nisso, deles esquecerem um plot tão grande da história e acrescentarem um plot de última hora. Inclusive, você que tá assistindo aí, comenta isso aí pra gente, porque a gente, como eu disse, a gente acabou de assistir a temporada e estamos gravando aqui já pra vocês nossa opinião, uma semana antes de lançar o vídeo. Então a gente não teve tempo de reassistir, procurar maiores detalhes, a nossa opinião fresca aqui. Então vai que você já tinha notado algo sobre esse filho desde a primeira temporada. Conta aí pra gente nos comentários.
Só que assim, mesmo com esses nossos apontamentos, volto a dizer que gostamos do final, né? E não só gostamos, como a gente acha que o final da série fez total sentido com a mensagem que a série estava tentando passar desde o início. Porque a gente vê ali que os personagens que estavam desde a primeira temporada lutando ali numa batalha de dualidades, que falavam que era o bem contra o mal, o luz contra as trevas, o Adão contra a Eva, tudo relacionado com o que a gente já falou de teoria hermética, né, Nath, lá naquele vídeo. Eles percebem que eles iam ficar lutando eternamente ali sem nunca conseguir resolver o nó que existia, né? Então foi preciso ali nessa metáfora, né, que a serpente do Jardim do Éden, ou melhor, o Diabo Branco, né, que é a Cláudia, trouxesse o conhecimento para o Adão e para Eva, né, para esses personagens, mostrando para eles que essa dualidade não existe e que precisava ter ali um meio termo, né? Então o Adam fala ali que ele percebe que a triqueta é a resposta para tudo, né? Porque o segredo está nesse equilíbrio aí em 3 pontos, né? Para que haja um ciclo é preciso que existam 3 pontos. Então ele vê ali que não existe só o bem e o mal, assim como não existem apenas 2 mundos, né? Os 2 opostos ali, eles são só assim, versões diferentes, mas que vieram de uma mesma origem neutra. Então, na minha opinião, assim, em questão da mensagem que a série queria passar, foi perfeito, não tem falha nenhuma. Sim, né? A gente tá aqui gravando um vídeo pra gerar discussão, pra ver o que vocês falam lá nos comentários. Mas, gente, eu gostei muito do final. Dark tá entre uma das minhas séries preferidas. Como a gente tá gravando esse vídeo antes, pra dar tempo de editar, de fazer tudo, e a gente vai rever, né? Que é uma coisa que eu quero muito, rever a primeira e a segunda temporada. Porque a gente vai gravar mais vídeos e a gente vai lançar amanhã uma cronologia completa das 3 temporadas. Vai ser um vídeo imenso? Talvez, né? Claro. Se a gente conseguir resumir, eu não sei como vai ser a nossa experiência de rever a série aqui nessa última semana que a gente tem. Mas, enfim, vai ser incrível e Dark é realmente uma das minhas top 3. O pessoal ainda tá falando que o final de Breaking Bad é melhor e tal, mas Breaking Bad foi uma série que não me pegou e Dark, então pra mim é melhor. Bom, eu acho que, na minha opinião, eu não consigo falar que Dark é a melhor série que eu já vi, mas eu consigo falar que Dark é a melhor série de ficção científica que eu já vi. Pra mim, isso é fato. Então, como a Nath já anunciou que vamos ter vídeo aí com cronologia, tudo explicado, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações desses próximos vídeos. Deixa aí também nos comentários o que você achou, né, os seus apontamentos, o que mais você achou que podia ter sido respondido, o que você amou, conta aí pra gente. Bom, é isso, pessoal. Então, até daqui a pouco, porque hoje ainda tem outro vídeo e até amanhã. Até. Tchau. Tchau.